Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer um tema muito importante, que é a ditadura militar. Assim, antes de entender a ditadura militar, a gente tem que entender o que acontecia antes de 64. Nós estávamos passando por um período de redemocratização depois do Estado Novo, em que nós tivemos vários presidentes. Tivemos Gaspar Dutra, com a Constituição de 46, tivemos Getúlio Vargas novamente, tivemos Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Que João Goulart ele é o mais importante para esse vídeo. Por quê? Porque ele tentou instituir reformas de base no país, ou seja, reformas na área agrária, urbana, bancária e educacional. Só que as reformas eram boas, mas o tempo que elas estavam tentando ser feitas não era muito propício a aceitar elas, porque a gente estava passando por uma guerra fria e o povo morria de medo do comunismo. Então essas reformas de base de Jango, elas foram vistas como se fosse algo para instituir o socialismo no país. Isso abriu uma porta para os militares, porque assim eles conseguiram começar a planejar o golpe e conseguiram fazer de fato. Em 1º de abril de 1964, os militares deram o golpe com o apoio de alguns setores civis. Por isso que a nomenclatura mais atual é ditadura civil-militar, que teve esse apoio dos civis do Brasil. Assim que os militares entraram no poder, eles precisaram fazer uma coisa. Toda vez que se toma o poder, você tem que ter um respaldo jurídico. Você tem que ter uma leis, constituição, que garanta que aquilo que você está fazendo é legalizado. E foi exatamente isso que os militares eles fizeram. Eles tentaram arranjar desculpas para aquela tomada do poder, porque eles ficaram tentando dizer que aquela tomada do poder não foi um golpe, mas sim uma revolução, porque eles queriam salvar o país da anarquia e que eles fizeram isso para garantir que a democracia continuasse no poder. Quanta mentira. Eles tentaram dizer que era uma revolução, mas a gente tem que questionar o termo revolução, porque esse termo diz respeito a quando um movimento ele rompe com as estruturas passadas. Tipo, a Revolução de 1930, que botou Getúlio Vargas no poder, rompeu com a estrutura política, porque antes da era Vargas nós tínhamos uma república do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais ficam se alternando no poder. Mas quando Getúlio Vargas subiu, o poder político desses dois estados acabou, foi muito reduzido. Então, ele rompeu com uma estrutura, por isso foi a revolução. Mas a de 64 não foi uma revolução, foi um golpe. Eles tomaram o poder sem romper com nenhuma estrutura política, econômica, social. Continuam as elites com poder, em especial apoiando a ditadura, e os militares continuaram tendo o poder que eles já tinham. Claro que o poder foi mais ampliado no poder deles político, porque antes eles tinham pouco. Mas só isso que aconteceu, não rompeu com nenhuma estrutura. A primeira coisa que os militares fizeram de forma jurídica foi começar a governar por atos institucionais. O primeiro ato institucional instituído, ele dizia que a Constituição de 46 iria continuar vigorando no país, mas que ela seria complementada por atos institucionais que não precisariam passar pela aprovação do Congresso. Ou seja, o Executivo mandava um ato institucional e ele tinha que ser cumprido de vez. Não precisava ser aprovado por ninguém. Isso acabou criando um sistema ambíguo, porque ao mesmo tempo que a gente tinha a Constituição, a gente também tinha os atos institucionais para governar o país. Não só isso, mas também ajudou com que a repressão e a tortura dos militares ela fosse legalizada diante do âmbito internacional. Um país não poderia dizer assim, isso que você está fazendo não está legalizado porque não tem na lei, a lei está dizendo outra coisa. Não, os militares poderiam simplesmente dizer, mas eu criei uma lei dizendo que eu posso fazer isso. Você não pode ficar reclamando do que eu estou fazendo se eu estou legalizado. E depois desse primeiro ato institucional,
foram instituídos mais uns. A institucional nomenclatura, a abreviação é AI. Então, eu vou sempre ficar falando AI2, AI3, que inclusive foram os próximos atos que foram instituídos. O AI2, ele acabou com qualquer tipo de oposição política. Mas por quê? Porque ele instituiu o bipartidarismo no país. Ou seja, agora nós só tínhamos 2 partidos políticos na política em geral. A Arena, que era a favor dos militares e tinha muita força, e o MDB, que era a oposição. Ah, mas você não disse que ele tinha acabado com a oposição? Acabou, porque o MDB, ele era todo tipo de oposição concentrada, e a oposição que ele poderia fazer era muito mínima. Porque se eles reclamassem, por exemplo, da tortura, eles seriam reprimidos. Eles não poderiam reclamar de tudo, só de algumas coisas. Então, praticamente, acaba com toda a oposição política. Já o AI3, ela continuou a fechar o cerco dos militares no poder do Brasil, porque instituiu as eleições indiretas para governador. Ou seja, quem escolhia os governadores eram os militares. A vontade deles aconteceria independente do que acontecesse, do que as pessoas achassem. Porque agora quem estava no poder de fato era somente os militares. E 1967 já foi uma questão jurídica maior, porque os militares criaram uma nova Constituição, que ela ratificava todos os atos institucionais que foram feitos e dizia que o judiciário, que é um tribunal para julgar, que pode julgar essas leis, ele não iria mais poder julgar nenhum ato institucional, nenhuma lei que os militares fizessem. Ou seja, o executivo mandava, todo mundo tinha que obedecer, mesmo que aquilo aumentasse a repressão e aumentasse a tortura. Cada vez mais o poder deles estava aumentando. E então, por fim, nós chegamos no ato institucional que foi o pior, o AI-5. Porque ele suspendeu os direitos políticos dos cidadãos, ele suspendeu o habeas corpus. Ou seja, por exemplo, o Paiva, do filme Ainda Estou Aqui. Se ele reclamava da ditadura, ele podia ser considerado como uma pessoa que era uma ameaça ao governo. Se os militares simplesmente achassem isso, eles poderiam prender o Paiva. Porque ele não tinha mais o direito de dizer assim, não vou ser preso, você tem que me provar que eu estou errado. Eles poderiam simplesmente prender e com certeza iriam torturar. E não só isso, mas também o AI-5 instituiu o recesso parlamentar. Ou seja, não tínhamos mais legislativo. Foi por um tempo indefinido. Agora só tinha executivo e judiciário. O judiciário não tendo mais poder de nada. E o executivo cada vez mais com um poder maior para os militares. Esse recesso abriu a oportunidade para que os militares eles instituíssem uma nova emenda para a Constituição, a emenda número 1 de 69, que ela foi apresentada como uma modificação da Constituição e que ela auxiliava com que os atos institucionais tivessem mais força e também que a repressão e a tortura aumentassem cada vez mais. Passou-se muitos anos da ditadura com repressão, com muita tortura contra as pessoas e prisões que não tinham embasamento. Era simplesmente porque eles achavam que uma pessoa era suspeita, então prendiam. Até que nós chegamos em 74, com o governo Geisel. Geisel, ele disse que a abertura, ela ocorreria, só que a abertura para a democracia seria lenta e gradual, porque os militares tinham que se acostumar a não estar mais no poder, mas sim uma abertura lenta e gradual para que eles se acostumassem que um civil estivesse no poder. E nesse tempo vigorou uma fachada institucional, porque continuavam as eleições entre os militares, eleições indiretas, e eles continuavam a controlar o poder por meio da força. A abertura, de fato, ela só foi começar a acontecer depois de 1982 até 1985, foi o último ano da ditadura militar.
Durante esse período, aconteceu uma manifestação chamada Direta Já, que as pessoas pediram para que a eleição para presidente fosse por meio direto. Ou seja, que as pessoas conseguissem votar, que nem a gente vota hoje. Mas esse movimento não deu em nada, porque os militares continuaram com as eleições indiretas para presidente, em que as pessoas que foram se candidatar foi Tancredo Neves e outro candidato. Quem ganhou, Tancredo Neves. Mas um dia antes dele assumir, ele ficou doente e acabou vindo a óbito. E quem os militares colocaram no seu lugar? José Sarney, o primeiro presidente pós-ditadura militar. Ou seja, o governo, mesmo que os militares de fato não estivessem mais reprimindo, não estivessem mais no poder, continuava sendo dos militares, porque eles que colocaram José Sarney no poder, eles que estavam dominando, porque José Sarney era a favor dos militares. E esse momento histórico é importante entender, principalmente direito, porque a Constituição, as leis, ela mostra como o nosso país ele vai se desenvolver, como a política vai ser feita. E naquela época era dito que a tortura era legalizada. Então o país ele funcionava a partir disso, a partir dessa tortura. Mas não só para entender a questão da ditadura militar, como isso foi um período de repressão, mas também para entender que a gente é muito privilegiado por viver em uma democracia. Porque é na democracia que nós podemos reclamar de um governo, tirar ele do poder. Se fosse uma ditadura, não seria nada assim, a gente teria que ficar calados, porque senão seríamos torturados. E também para entender a nossa política atual, porque muitas pessoas que continuam no poder são apoiadores militares ou de famílias de militares que estavam na ditadura militar, a exemplo da família Alckmin. E não só isso, mas também os papéis sobre a ditadura militar, que tudo que os militares fizeram continua em sigilo até hoje. Não sabemos o que, de fato, assim, o âmbito, toda a atuação que os militares tiveram nessa ditadura, porque muitos papéis de pessoas que morreram, de torturas, continuam em sigilo. E entender isso é entender que nós, como sociedade, precisamos reivindicar para que eles sejam abertos, para que as pessoas sejam responsabilizadas, porque os militares ganharam a anistia. Eles não sofreram pelos que eles fizeram, eles precisam ser culpabilizados. Assim como um cidadão, ele é culpabilizado pelos seus atos. É isso, pessoal. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima.